Levantando? É, a tela, o Ah, texto. entendi, agora entendi. Vai Quer fazer a avançando. prece antes, não? Boa ideia, bem lembrado. Pode fazer então, Ana. Aproveitando o Senhor ensejo. Jesus, agradecemos, Senhor, esse momento de estudo em torno do livro dos médios, trabalho do Allan Kardec, Senhor. Como é importante esse estudo para nós entendermos um pouco mais da mediunidade. Por isso, nesse momento, Senhor, pedimos seu amparo, que o irmão que está nos dando esse estudo possa ser orientado, Senhor, e nós possamos compreender melhor essa divina mensagem de mediunidade, esse divino conhecimento que Allan Kardec organizou para nós. Obrigada, Senhor. Com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do Livro dos Médios da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Educação no Lar. Vós fazeis o que também viestes junto de vosso Pai. Está em João, capítulo 8, versículo 38. Preconiza-se, na atualidade do mundo, uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem, olvidando-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter no lar. A coletividade, porém, cedo ou tarde, será compelida a reajustar seus propósitos. Os pais humanos têm, têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. O homem ou a mulher que desejam ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Debalde, se improvisarão sociólogos para substituir a educação no lar por sucedâneos abstrusos que envenenam a alma. Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Ouçamos a palavra do Cristo e, se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre como advertência, orientação. Eu não vou comentar, eu só vou falar uma coisinha, Tosélio. Ontem eu estava conversando com uma mãe, Sim? falando sobre a culpa que carrega por ter educado não da forma inconveniente, não é que foi totalmente errada. E aí eu estava falando com ela que assim, não devia se culpar. O que já foi feito está para trás, o negócio é agora daqui para frente. E que, através do exemplo dela, esse filho, ele hoje está um adulto que vai encontrar uma organização, com os exemplos, uma organização de vida moral melhor. Eu tentei, assim, mostrar para ela. Eu estou falando não só para ela, mas como para mim também, que não direcionei para a religião. Mas a gente percebe que nós somos muito observados pelos filhos. Então, essa observação que eles fazem é, é importante.
mesmo que seja agora, depois deles criarem. Então, vou deixar você comentar, e eu queria que você enfatizasse sobre essa questão, porque caiu direitinho no que nós estávamos conversando ontem. É, Emmanuel não facilita pra gente, né? Emmanuel dificulta. Não que Emmanuel queira dificultar de propósito, mas ele vem dilatar pra gente o pensamento e ele joga aqui um pensamento muito mais profundo para todos nós. Um nível de compromisso que nós ainda não estamos com a consciência 100% aflorada, despertada para a necessidade que é da educação no lar. Quando ele fala aqui educação no lar, ele está falando, não é da esquerda para a direita, não é dos pais da mãe para os filhos, nem só dos filhos para os pais. Ele está falando de uma maneira muito mais abrangente. Todos estão se educando através do cadinho, né, esse pequeno pote do lar. Porque olha só o versículo como é difícil, né, que está em João. João está assim: vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Então, o que acontecia? Na cultura hebraica, na cultura judaica, há uma relação com a família muito forte, sempre teve. Eles sempre valorizaram profundamente a relação familiar. Só que, ao mesmo tempo, eles acreditavam que eles deveriam seguir os hábitos dos pais. Havia ali uma... Por exemplo, por que todo mundo usa chinelo? Porque seu pai e sua mãe usam chinelo. Porque vários lugares que você convive usa chinelo. N fatores que você escolhe no dia a dia, tecnicamente não foi uma escolha. Eu sei que eu vou falar aqui é difícil de ouvir vocês podem até brigar comigo, mas assim, nós não fazemos escolhas. Raramente fazemos uma escolha. Muito raramente. Geralmente a gente gosta de copiar o que já funciona. Por que o vaso sanitário é como é? Porque você nasceu numa casa onde todo mundo usava o vaso sanitário daquele jeito. Né? Todos os animais do planeta não fazem suas necessidades em água. Nenhum animal faz isso em água, faz na terra. Por que não existe um processo de estudar como melhor processar, né, o que nós liberamos na natureza de uma maneira mais equilibrada? Por que tem que contaminar a água, aí depois você envia esse esgoto para reciclar a água, para liberar a água? Né? Todo esse processo de limpeza. Por que sujar a água para depois limpar? Ninguém questiona nada nesse planeta. Você vive essencialmente o que o outro vive. E geralmente a gente quer assim, já que isso está resolvido, eu não preciso me preocupar. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma característica psicológica nossa. É um estilo de filosofia de vida que a gente não percebe que a gente escolhe. A gente escolhe viver a vida como ela foi apresentada por alguém. A gente escolhe completamente. Né? E é estranho, porque as pessoas acham natural. Por que você está fazendo assim? Por que você corta a laranja assim? Por que você come a laranja assim? Eu como a laranja assim porque meu pai e a mãe comiam assim. Mas ele não percebe que ele passou a comer a laranja daquele jeito porque os pais comiam a laranja daquele jeito. Ok? Então, sim, estamos o tempo todo um influenciando os outros. Nós recebemos imagens e arremessamos imagens, uns para com os outros. E o processo do lar é um processo intrigante, porque ele é um microcosmo da sociedade. Quando eu digo microcosmos, é como se ele fosse um pequeno exemplo. Vamos pensar na unidade celular da sociedade. A unidade celular, uma pequena célula de funcionamento da sociedade, é o lar. E é um projeto divino. E é isso que a gente não percebe. Ele é um projeto divino. Então você vai observar diversas teorias, diversos pensadores que querem destruir o projeto lar. Por quê? Porque sim. Porque sim. Perceberam a complexidade que é. Perceberam que no projeto do lar, a criança vai falar assim: eu não vou emprestar isso para o meu coleguinha. Aí você vai falar:
Como é que é? Você não vai o quê? Por que você não vai? Isso é seu? Não, minha filha, nós não temos nada. Tudo na Terra é direito de uso. Até os conhecimentos que você adquiriu e trabalhou é direito de uso. Tudo pertence ao Pai. Mas como viver essa filosofia de vida? O Espiritismo, por mais que nós acreditemos que ele é, em essência, uma religião, ele, na verdade, não é, em essência absoluta, no conceito material da Terra, uma religião. Ele é uma filosofia de vida. O Cristo não veio instaurar na Terra uma religião. Religião foi uma criação dos homens. Ah, mas religião eu sempre entendi que é com relação ao aspecto moral. Enquanto você está aprendendo os aspectos morais, você está vivendo o quê? Absorvendo conhecimento moral. Mas você não vai ter que colocar ele em prática? Então você vai ter que se questionar sobre os seus valores morais, aonde você está, aonde você se identifica e como colocar em prática aspectos da vivência cristã um nível mais nobre, um nível crístico. Como é que eu faço para botar no nível que o Cristo deixou claro? Né? Amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar o meu inimigo? Kardec explica isso com muito detalhe. Kardec pontuou, mas Kardec pontuou com relação ao aspecto filosófico. Olha, não é que você vai abrir seu coração para o inimigo da mesma maneira que você abre um coração para uma pessoa que você genuinamente, naturalmente ama. Não é isso. Ele explica. É você não ter ódio pelo outro, é entender que aquele seu companheiro, companheira ou colega de jornada de evolução aqui na Terra, ele está passando por situações difíceis, igualmente a todos nós outros, ainda não alcançou o amor e a sabedoria, possui uma série de erros e equívocos no seu próprio mundo interior, de imaginar a vida de forma errada, de pensar a vida e sentir a vida de uma forma errada. Então nós viemos aqui à Terra para nos educarmos, transformarmos completamente a nossa vida. Só que sem viver os valores do Cristo fica muito difícil. Então a página já começa assim, né? Emmanuel já começa indicando. Preconiza-se, né, indica-se na atualidade do mundo uma educação pela liberdade plena dos instintos do homem. Então, o que ele está falando aqui? Ele não falou dos pais, não falou de pai, mãe, tio, cachorro, vovó, não importa quem. Ele não falou de ninguém especificamente. Está deixando claramente. Tanto as crianças quanto os adultos, olha só, tanto as crianças quanto os adultos querem viver uma liberdade plena dos instintos. Então, por exemplo, se você possui um instinto de conservação, e no seu instinto de conservação, qual é a sua ideia? Encher a barriga e não fazer nada. Todas aquelas calorias que você absorveu, você quer que fique só para você. Para fazer o quê? No máximo, fazer alguma coisa em que você vai ter benefício. A criança vive assim, o adulto vive assim, todos vivem assim, mas não percebem. Então, essa liberdade plena dos instintos do homem, né? E ele deixa claro, olvidando-se, ou seja, descuidando-se e esquecendo-se, pouco a pouco, os antigos ensinamentos quanto à formação do caráter do lar, no lar. O lar é um formador de caráter. Para a criança, não, para todos. É para a criança e para os adultos. Vários pais falaram assim, já cansei de ouvir isso de pai e mãe, né? Falar assim, puxa vida, depois que eu tive meu filho, depois que eu tive minha filha, eu tive que renunciar e mudar alguns hábitos. Eu falei assim, caramba, a pessoa só mudou os hábitos porque veio uma criança. Aí a pessoa se sentiu constrangida a ter certas atitudes, certas posturas na frente da criança. Ou seja, se não tivesse a criança, ela estaria ainda executando a vida como ela sempre executou. Ou seja, o projeto divino é brilhante. Ele nos impõe situações de constrangimento. Nós aprendemos por constrangimento. Então, aquela sensação estranha, peraí, eu tenho que melhorar, eu tenho que conseguir arremessar os meus filhos numa condição melhor do que eu estou, ela é genuína. Esse sentimento, lá interno, lá dentro, ele é genuíno. A gente só não sabe como fazê-lo e nem em que direção.
Então, muitos só querem arremessar com relação ao aspecto imediatista da vida material. Então, se de repente os pais não tiverem liberdade sexual, vai querer falar assim: não, minha filha, você tem que, ou meu filho, você tem que ter uma máxima de liberdade sexual, você tem que viver a libertinagem total, porque é isso que vai te dar felicidade. Então, os pais estariam sobrescrevendo na consciência daquela criança desejos que eles não realizaram. Isso não tem nada a ver com progresso. Lembra todas as tortuosidades que eu queria viver na minha vida? Como eu não vivi, eu tô doido para ver você fazendo. E desde quando você progressa? Desde quando se reajustar propósitos? Desde quando isso é uma boa formação de caráter no lar? Aí o filho ou a filha teve, sei lá, 100 outros companheiros. Não conseguiu amar ninguém. Trocava as pessoas como quem troca de, sei lá, de celular. Ou quem troca de, sei lá, de roupa. E foi trocando. O que acontece com esse coração? Esse coração acha que amar é um princípio seletivo. Alguma coisa me incomodou, eu vou lá e troco. E por vezes por influência dos pais. Porque todos nós possuímos esses mesmos abismos. A criança não tem nada diferente do adulto. Em nada. Os dois estão dentro do mesmo buraco. Imagina o seguinte: todo mundo está correndo, né? A família está ali correndo. Puxa vida, eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar. E é como se todos estivessem dentro de um buraco de 12 metros de profundidade na terra. E está ali correndo. E não consegue sair de dentro do buraco. Não tem a ver explicitamente os pais para com os filhos para com os pais. É o todo. O cadinho do lar irá fornecer condições essenciais para o desenvolvimento daquelas almas, porque surgirão situações de constrangimento real. É inevitável. A convivência mais íntima, você não consegue enganar a pessoa. Tem pessoas que falam assim: puxa vida, antes de casar com fulano, antes de casar com Beltrana, ele não era assim. E agora passou a ser assim. Por que de repente ele mudou de postura? Porque antes ele estava fazendo uma força danada para a pessoa não ver os defeitos dela ou dele. E quando já está junto, agora eu posso arremessar defeito nas pessoas. Cansei de ficar me resguardando, me polindo, me refinando. Quando eu estou em casa, eu quero falar o que eu quero fazer o que eu quero a liberdade plena. Aí acontece, tem pessoas que vivem essa filosofia de vida. Chega em casa e quer ter liberdade plena. E quer exercer essa liberdade plena, não importa, doa quem doer. É óbvio que ele vai sentir de cara as consequências disso. É óbvio que todos nós vamos perceber, por constrangimento: caramba, não é que eu fiz isso e ofendeu fulana? Ofendeu Beltrano? Puxa vida, é um contrassenso. Eu disse que eu amo a pessoa, eu disse que vou me devotar pela pessoa, a pessoa diz que me ama também e eu estou maltratando essa pessoa. O meu coração. Eu estou enchendo ele de parafuso, enchendo de porca, pedra, amarrando num laço bonito e estou chicoteando as pessoas com esse saco bonitinho, vermelho, que eu chamo de coração. Porque queremos ter liberdade plena. Não existe esse processo. Isso é impossível. Não tem como você alcançar os propósitos de evolução em relação ao amor e à sabedoria e, ao mesmo tempo, querer ficar satisfazendo desejos centrais pessoais. Porque a maioria deles estão ligados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade. Não faz sentido. Então a pessoa vive em conflito existencial. O tempo todo em conflito. Acontece alguma coisa, fica preocupada. E está sempre preocupado. Tudo é estressante, tudo é sofrimento, tudo é dor. Mas não tem dor nenhuma, não tem sofrimento nenhum, porque está preocupado. Porque no fundo, aquela alma sabe, e todos nós sabemos, no fundo, que nós temos propósitos para nos reajustarmos. Temos propósitos divinos. Antes de reencarnarmos, sabíamos que tinha um propósito. Olha, você tem que estar ali. Lembra quando você fica assim: puxa vida, eu tinha tanto que falar uma coisa com fulano, com Beltrano, do próprio lar. E a pessoa não lembra. Às vezes é reminiscência do que ocorreu durante o sono. E que de repente o que ela não conseguiu lembrar é ir de lá, dar um abraço, pedir perdão, desculpa. Nossa, como você é importante no meu coração, como você é importante no meu destino. As galáxias não são as mesmas sem o seu coração fraterno.
Nós perdemos esse propósito de um arremessar coisas boas para o coração do outro. É porque é esse o propósito divino. Olha, vocês vão ficar trancados entre vocês durante décadas. Literalmente, durante décadas. E o objetivo disso é que vocês aprendam a exercer o amor. Aprendam a exercer a caridade. Sim, a caridade. Benevolência para com todos, ou seja, promover o bem, ser benevolente. Ser uma pessoa bondosa, promova o bem para o outro. Às vezes é uma coisa simples para promover o bem, mas nem o simples às vezes queremos fazer. Igualmente, com relação à tolerância, compreensão das imperfeições alheias, porque descobrimos as imperfeições uns dos outros, percebemos que o outro é isso, que o outro é aquilo. Às vezes é um filho, uma filha. E às vezes você quer educar a criança, não no sentido de desenvolver ela em relação ao amor e sabedoria. Você quer educar a criança para ela coincidir com os seus hábitos e com sua forma de pensar. A gente não percebe que a gente faz isso. Mas a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, uns com os outros, não sabe o quê. Mas o propósito real da convivência em família é para arremessarmos o nosso coração sem pedra dentro, sem parafuso, sem poca, sem ficar um machucando o outro. Arremessa com amor, com carinho. Fala quanto é importante. Pô, mas você me ofendeu. Perdoa. Perdoa. Pô, mas se eu perdoar e não falar nada, depois você está maltratando de novo. Essa é a lógica do perdão. Quer contar? Você fica à vontade. Fica contando até chegar a 490. Quer contar e tentar fazer 70 vezes 7? Fica à vontade. Mas se você registrou a ofensa a ponto de querer anotar num caderninho e contabilizar, igual aquela coisa de presidiário, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4 e marca o quinto para fechar 5 dias, se você chegou nesse ponto, é porque no fundo você não quer perdoar. Você que está acumulando mágoas para depois arremessar de volta. E esse não é o propósito da família. Não é nem de perto, nem de perto. Então, os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. Por isso que eles chegam à Terra primeiro. É por isso que os pais chegam primeiro. É óbvio que em planetas mais evoluídos, os pais, os filhos, os núcleos de trabalho chegam juntos. Não tem esse negócio de nasce depois. Eles chegam assim, de repente já aparece adulto e começa a trabalhar. Em Júpiter não tem fase infantil. Não tem fase infantil. A fase infantil é uma necessidade do nosso psiquismo. Nós não podemos resgatar os hábitos que nós tínhamos do passado e os valores que nós tínhamos do passado. Nós precisamos reciclar os nossos valores a partir de amor e carinho que são arremessados um para com os outros no lar. Então, de sua missão amorosa, que os pais têm uma missão amorosa, de sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. Ambiente justo. Meios corrompidos significam maus pais. Ele não falou se o resultado do filho é alguém corrompido, então é culpa dos pais. Ele não falou isso aqui. Ele não falou isso, hein? Não está escrito isso. Está escrito meios corrompidos significam maus pais. O que significa meios corrompidos? O meio como você utiliza a vida no dia a dia. Então você fala palavrão o dia inteiro. Aí você quer que a criança não fale palavrão. Você promove uma série de impropérios o dia inteiro. Aí você não quer que a criança... Ela vai absorver os seus hábitos. É inevitável. É inevitável. Ela está buscando, naquele que é mais velho, uma fonte de recursos de transformação, de mentoria. Eu preciso de um mentor. E a mentoria é: os meus pais são os meus mentores, são os meus guias, guia e modelo. Essa é a ideia de mentor, de mentoria. Os pais não vão falar assim, fica tranquilo, meus filhos. É só você fazer exatamente o que eu falo. Quem disse que a gente vai falar o mais certo, o mais ajuizado? Então a mentoria aqui é mentoria do coração. Não é mentoria de lógicas, de princípios, de ideologias. Não, é mentoria do coração. Porque a missão é missão amorosa.
É missão amorosa. Então, meios corrompidos significam maus pais, entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva. Agora ele está falando de outra coisa. Ó. Entre os que, a peso de longos sacrifícios, conseguem manter, na invigilância coletiva, ou seja, várias pessoas invigilantes, a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então, tem espíritos que pedem esse tipo de prova. Eu quero vir no lar onde os meus pais estão vivendo exatamente a mesma invigilância coletiva. Exatamente a mesma vigilância coletiva. E eu quero checar se eu consigo me sacrificar a tal ponto de manter uma segurança mais digna, mesmo diante de uma desordem ameaçadora. Então, por vezes, o espírito consegue, ele brilha. Nasce no lar onde pessoas são corruptas e ele não é corrupto. Nasce no lar de pessoas que são assassinos, ele não é assassino. Então, qual é a métrica divina? A métrica divina, para homogeneizar, criar uma forma mais homogênea de sociedade, tem que misturar as pessoas. Corações que já amam um pouquinho, que já têm um pouquinho de mais equilíbrio, vão se misturar com pessoas que, é óbvio, que não têm equilíbrio. E, por vezes, quem vai assumir a rampa de promover mais equilíbrio naquela família, às vezes é o filho. É o neto. Não são os pais. É isso que a gente esquece. O projeto divino do lar não é explicitamente somente de mentoria dos pais para com os filhos. É óbvio que, se você utiliza meios corrompidos de vida, de formas de vida, usa uma filosofia de vida corrompida, é lógico que você é um mau pai, uma mau mãe. Mal no sentido, né, de maldade, de não estar executando o seu potencial máximo de bondade, de amor. Você não está executando, você está executando mal a função, de mau executor da função, não mal de perversidade, né? Então, existem espíritos, sim, que conseguem. Entre os que, meios corrompidos significam maus pais. Entre os que, a peso de longos sacrifícios, consegue manter na invigilância coletiva a segurança possível contra a desordem ameaçadora. Então, também é para os pais. Por vezes, tem pais que conseguem se manter um pouquinho mais afastado de uma grande desordem alucinada. Né? O que aconteceu, por exemplo, na década de 60? Década de 60 para a década de 70. Não, poxa, liberdade disso, liberdade daquilo, todo mundo se drogando, tudo é lugar, que não sei o quê. E foi uma loucura o impacto que aconteceu nas famílias. E às vezes tinha a mãe, o pai, era, sei lá, vida e paz, não sei o quê, só paz e amor, vamos viver total liberdade aqui no corpo físico, sem nenhuma preocupação. Para que preocupação? Isso é tudo bobagem. E os filhos não. Os filhos não tinham aquela consciência. Eles não viviam aquilo. Vários espíritos passaram por esse teste. Tiveram que surgir esses testes, porque realmente nossa consciência precisa avaliar essas tormentas, essas desordens. Então, você só vai escolher ter uma postura mais digna, mais amorosa, mais zelosa, zelar um pelo outro, zelar pela integridade física, pela integridade psíquica, pela integridade moral daquele outro espírito. Somente quando você quiser, somente quando você achar que merece essa preocupação é contínua e constante. De ambas as partes, porque ambos são espíritos mais velhos, mas os pais vêm na frente. Vêm com o papel de mentor. Mentor. E por vezes tem filhos que têm condições superiores aos pais, muito superiores, e que é totalmente natural. Deus mistura todos nós. Mas também tem o contrário. Situações onde a criança requer um cuidado, uma assistência. Está aguardando uma assistência mais profunda, uma mentoria mais profunda. Porque ninguém poderá fazer o outro escolher ser bondoso. Olha só, meu filho, eu sou muito bondoso, tá? Você vai ter que ser bondoso porque eu estou mandando. Deus não faz isso. Essa mentoria não é do Cristo. A mentoria do Cristo é:
ama e serve. Se sacrifica em silêncio, de preferência sorrindo, agradecendo a chance de poder dar exemplos de amor, exemplos de renúncia, exemplos de submissão. São grandezas, aquilo fica marcado naquelas almas para toda a eternidade. Algumas horas convivendo com uma pessoa que se sacrifica, que zela, que se preocupa, que faz tudo pelo outro, que busca apoiar o outro o tempo todo, mas ao mesmo tempo deixa claro: criança, você é criança agora, mas sua consciência tem que se transformar para a missão amorosa que todos nós temos que exercer. Não briga assim com fulano. Não reaja mal assim com Beltrano. Você pode oferecer a melhor parte do seu coração. Por que você está oferecendo o pior? A evangelização é o tempo todo assim. As crianças estão no nível de azedume, e sempre estiveram. Chegam à Terra no nível de azedume total. Se você não estimular ela, olha, abandona essa forma de falar. Essa forma de falar parece que você está criticando o outro. Seria possível isso? Você acha que poderia ser aquilo? Não coloque formas de falar tão impositiva, tão dura, ressecada, sem ter o recheio das falas com o carinho do seu coração. Essa não é a forma de viver do Cristo. É o papel dos pais. Pô, mas isso vai ser muito cansativo, minuto a minuto. Bem-vindo ao jogo. Esse é o jogo de mentoria. Ah, mas eu não consigo me questionar assim e me analisar assim e realmente forçar minha consciência a viver assim. Mas vai acontecer um fenômeno. Quando você começar a fazer isso com a criança, você vai lembrar que você não faz isso também. Que às vezes você arremessa o seu coração de um jeito desajeitado, de um jeito torpe. E aí você pensa, peraí, eu não posso mais fazer assim. Eu estou lembrando para ela que isso é importante, porque a missão do Cristo eu também tenho que fazer para mim. Eu tenho que mudar minha consciência. Esse é o projeto da família. Ambos aprenderem a missão do amor. E exercer o amor em cada fala, em cada situação, em cada cenário. O dia passa a ter outro tipo de alegria. A vida passa a ter outra lógica. E tudo se transforma. Essa é a ideia. Então a tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos. Ah, eu quero só ficar sem fazer nada. Ah, eu quero só... Não, minha filha, você tem que aprender a lavar a louça e falar assim, puxa vida, como eu estou conseguindo lavar essa louça com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. Puxa vida, como eu estou limpando essa parede, limpando esse chão com mais carinho, com mais amor, com mais atenção. Obrigado, Senhor, por eu ter essa oportunidade de exercer essa atividade. Já que quando eu desencarnar, eu não tenho corpo físico. E eu não sei manipular fluidos para fazer grandes tarefas. Ainda não treinei minha consciência a me concentrar, a focar e querer servir a um propósito, onde eu não vou ser o beneficiado. É esse o problema. É essa a essência. Até das tarefas mais simples do dia a dia. A gente não venceu essas tarefas ainda. Ah, eu faço um trabalho muito repetitivo. Nossa, eu me acho horrível. Me acho não sei o que. A pessoa sempre se desvaloriza. Mas a pessoa às vezes teve vários outros tipos de tarefa. Um monte de trabalhos complexos em várias outras encarnações. E sempre atuou em benefício próprio. Somente para ele mesmo. Pode falar, Andréa. É que você estava falando antes, aí eu queria falar, é um treino que é difícil, que você vai começar a praticar com quem está dentro de casa com você, com a sua família, e depois você tem que fazer da mesma forma com todos fora de casa, né? Sim, porque vai ser um constrangimento. E vamos supor, você vai sair na rua, você fala assim, ó, não brigue com as pessoas, você tem que tratar as pessoas com mais carinho. Aí alguém vai no ônibus, pisa no seu pé, aí você briga, grita com a pessoa, aí a criança olha pra sua cara, mas mamãe, papai, você não falou que não podia, que não deveria arremessar meu coração cheio de azedume? A criança te cobra na hora. Eu estava falando com a Ana um pouquinho antes da reunião que no meu trabalho que uma pessoa depende de mim e que para mim fazer as coisas para ela, ela tem uma deficiência
e ela, às vezes ela dura, é ignorante, e hoje eu saí de lá assim muito irritada com ela, entendeu? Saí de lá muito irritada. Então, mas quando Aí alguém te eu estava maltratar, falando, quando alguém te pisar, quando alguém fizesse te maltratar, fazer uma reação de azedume com você, brigar com você, você tem que olhar assim e falar assim: obrigado, Senhor. Entendi. Você me escolheu para amortecer esse coração que ainda não sabe amar, como eu também não sei. Mas não é que eu estou um pouquinho mais equilibrado? Então eu tenho que ajudar a amortecer esse outro coração. E você não vai criar sentimentos contrários à pessoa. Não e vai, porque você vai ter uma compreensão mais profunda. Agora entendi, Senhor. As nossas imperfeições são como espinhos de uma rosa. Eu tenho perfumes, eu tenho a beleza das pétalas, mas às vezes eu espeto as pessoas também. Ela, por enquanto, só está conseguindo espetar, mas daqui a pouco isso passa. eu lembrei que ela faz isso, aí depois ela fala, você me desculpa, você me desculpa. Aí eu falo, tá bom, para de pedir desculpa, chega disso, não precisa ficar me pedindo desculpa. E hoje eu não dei a oportunidade dela de me pedir desculpa. Eu saí, vim embora, não quis saber. Fiquei muito chateada mesmo. Só que eu, quando cheguei em casa, eu fiz oração, porque toda vez que eu me calo, toda vez não, às vezes quando eu me calo que alguém me faz mal assim, eu fico me passando mal, eu sinto dor de cabeça, meu corpo todo dói, minha coluna dói, tudo. Parece que eu apanhei. É porque você E descarrega energias da sua consciência no seu perispírito e você depois descarrega no seu corpo físico. É inevitável. Os aborrecimentos, a gente arremessa a nossa consciência em situações difíceis. E o nosso corpo físico nem sempre dá conta, não, de absorver todas as vibrações equivocadas que nós reagimos. Agora entenda, ela está podendo te auxiliar em você se perceber. Caramba, não é que a pessoa falou isso e eu fiquei ofendida? Não é que a pessoa fez isso e eu fiquei triste? Eu não posso ficar triste. Eu não posso ficar triste em situações adversas. Eu não posso ficar triste, chateado. Se isso está acontecendo, é um aprendizado. É um aprendizado para mim mesmo. E eu não tenho que ficar com raiva da pessoa. Deixa a pessoa fazer o que ela acha que tem que fazer, bem entender, é né? engraçado que hoje na hora eu fiquei com raiva. Quando eu cheguei em casa, eu me perguntava como que eu tinha que lidar com essa situação, que eu fiquei perdida, entendeu? Mas eu não sentia raiva. E aí eu falei, se ficar com raiva, eu é que vou pagar o pato. Eu é que vou Exatamente. sentir. Exatamente. E aí eu fiquei meio confusa conversando comigo mesma, aí vi que a Ana estava online, aí comecei a falar com a Ana. Então, mas a situação do perdão, ela tem uma beleza. Você se liberta do problema. Você é a vítima. Então você pode se libertar do problema agora. Eu não vou mais sentir tristeza. Eu não vou sentir mais raiva. Eu quero sentir apenas as vibrações de amor que o Cristo avisa que todos nós vamos alcançar quando nos libertarmos dos nossos pontos de vistas. Porque às vezes a pessoa, sei que lá, brigou por causa de um pano de prata. Brigou porque um prato caiu no chão. Brigou porque caiu um negócio sujo no chão. Sempre tem a ver porque a pessoa está sendo demandada de mais trabalho. A pessoa sempre vai buscar não fazer nada. Sempre vai surgir situações. Ah, fulano me deu mais trabalho. Nossa, fiquei zangada. Ah, porque aconteceu isso assim. Nossa, fiquei zangado. Então, são só motivos torpes. Se você for buscar a gênese, a origem do problema, que a pessoa reagiu mal, você vai ver que são problemas infantis. A origem, a gênese, a origem do problema que ela reagiu mal com você vai ver que são problemas infantis. Você sacou a espada, arrancou um braço dela fora? Não. Você sacou a espada e cortou a perna dela fora? Não. Você pegou a cabeça dela e raspou e cortou os cabelos fora da base da faca? Não. Mas a pessoa reage como se tivesse arrancado os cabelos da base da faca. Como se tivesse escalpelado a cabeça da pessoa. Então, ou seja, a pessoa já está vivendo uma atmosfera de azedume. Essa atmosfera de azedume é quando a gente não está vivendo a filosofia do Cristo.
Estamos vivendo a filosofia materialista. Puxa vida, lá vou eu ter que andar tantas horas de ônibus. Lá vou eu ter que andar... Ué, então vai a pé, ué. É a obsessão que você fala, É a viu? Que obsessão é a simples. pior. Exatamente. É o plano de vibrações que estamos imersos no planeta. Lembremos, 2/3 da humanidade não está encarnada. Ah, mas tem 8 bilhões de almas? Tem 16 bilhões fora do corpo físico. E você está achando que os 16 bilhões sabem o que é pensar no bem? Sabem o que é desejar o bem? Se a gente tem dificuldade aqui, mesmo em contato com os ensinamentos do Cristo, mesmo em contato com a revelação, a terceira revelação, o Consolador, ou seja, aquele que vai ser o guia. Eu vou falar para vocês como evolui. Se vocês seguirem, não tem erro. Isso é o Consolador prometido. Se vocês seguirem, não tem erro. Coloca isso como métrica de vida que vai dar certo. Apenas precisa de boa vontade e novos sentimentos. Sentimentos de bondade, sentimentos de compreensão, sentimentos de perdão. Faça isso, vai dar certo. Não tem erro. É isso que o Cristo promete a todos nós. E aguarda de todos nós. Então, só para poder avançar aqui no texto, ó, o homem ou mulher que deseja ao mesmo tempo ser pais e gozadores da vida terrestre estão cegos e terminarão seus loucos esforços, espiritualmente falando, na vala comum da inutilidade. Que loucos esforços? Esforços de querer gozar uma vida terrestre que não tem como. Então tem... Assim, eu falo isso, mas eu sei que nem todos aqui estão preparados para ver esse filme. Ah, meu Deus. Se você pegar a história, por exemplo, algumas histórias... Não. Eu não vou falar, não. Sandra até já sabe. Existe um filme terrível, mas que eu adoro. Adoro aquele filme. Por quê? Porque no filme é um pai de família em que tem a mãe e a criança. E toda hora que ele é interrompido, o pai fica zangado. Puxa vida, está me atrapalhando minha concentração no meu trabalho. Puxa vida, vocês estão me atrasando. Então, o que o filme estava mostrando? Existem pessoas, existem almas que reencarnam no lar e acham que estão em competição um com os outros. Acham que devem competir. Acham que devem lutar um contra os outros. Que devem guerrear um contra os outros. Dentro do lar. Dentro do lar. Ele está ali com a missão de desenvolver o seu coração, fazer o exercício de arremessar bondade, carinho, zelo, renúncia. Renúncia é uma proposta de criação e é uma criação divina. Um dos alicerces do lar é você vai ter que renunciar aos gozos da vida terrestre. Ah, eu queria tanto hoje dormir cedo, relaxar. Eu vou botar, né? Vou botar aqui um escaldapé, vou botar um balde, vou encher d'água, vou botar um escaldapé geladinho. Eu vou ficar com o pé dentro da água com gelo. Eu vou ficar olhando para as estrelas. Olha, eu amo astronomia. Eu vou ficar olhando para as estrelas. Aí a criança está com febre. Pô, mas a febre começou 11 horas. Daqui a pouco deu 1 hora da manhã. 2, 3. A febre vai e volta. Quando você for ver, você não dormiu. Chega no dia seguinte, você tá totalmente destruído. Aí a criança melhora e tal. Aí você pensa, obrigado, Senhor, por ter me tirado de querer ficar no momento de gozar a vida terrestre e eu pude despertar para a necessidade de servir. Obrigado por ter me dado esse privilégio de poder servir ao próximo. Por constrangimento. Se não fosse seu filho, talvez você não ficasse. É um constrangimento. Por constrangimentos históricos de ter relações de consanguinidade, de ter relações de parentesco, de ter relações afetivas alicerçadas no projeto do lar, você se sacrifica. É isso. A gente só aprende fazendo, não tem jeito. Então, sim, são loucos esforços. É uma loucura você querer... Não, quer saber? Eu quero viver uma vida espiritualizada. Eu vou abandonar tudo e vou lá para a Índia. Aí a pessoa abandona tudo e vai para a Índia. Mas seu filho estava ali com 19 anos e tal, com problema de drogas. A sua filha estava toda perturbada, assim, assado, com uma dificuldade disso. Você largou todo mundo e foi embora?
Na época eu tenho que viver a vida mais espiritualizada, né? Vou meditar profundamente. Não entendi. Não entendi. A tarefa tá ali na tua mão. A enxada tá na tua mão. É só levantar e arremessar no capim, meu Deus. Tem que meditar com essa situação, né? Exatamente. Tem que meditar no meio do furacão. Não é meditar no meio do nada. Peraí, o que essa situação está exigindo do meu coração? O que essa situação está aguardando ofertar o melhor do meu ser nessa situação, nesse problema? Às vezes está exigindo silêncio. Às vezes está exigindo a cooperação sem crítica. Às vezes está exigindo momentos de ternura. Está exigindo momentos de compreensão. Nem sempre vou falar, vou explicar, a pessoa vai entender. Não vai entender. Às vezes a pessoa não está no momento de ouvir um apoio fraterno. Vai até acreditar que não é fraterno. Porque existem certas pessoas que criam um processo de defensivo. Qualquer coisa que você for falar, a pessoa se defende. Então, é comum esse tipo de situação. E temos que escolher como melhor ofertar o nosso coração. E no lar, não tem dinheiro, não tem recurso físico material que vá suprir a necessidade de você trabalhar e cooperar com Deus no exercício do amor. É obrigatório. Não tem jeito. Você vai ter que praticar o exercício do amor por constrangimento, mas vai praticar. Então é em vão, né? Essa questão de vou improvisar com sociólogos, eu vou pegar, né, e vou substituir o princípio de educação do meu lar, eu vou, né, terceirizar. Eu vou terceirizar a educação que eu tenho que praticar no lar. Aqui, educação no lar, não estou falando de ensino de escola. Escola, você compra um produto. A escola vende um pacote de serviço. Não é nem serviço, né? Se você for ver a razão social de escola, ela é um comércio. Ela vende um pacotinho de ensino. Esse pacote de ensino não é educação. Não é educação. Educação no lar é diferente. Não tem como você colocar suplentes. Deixa eu botar um suplente. Né? Igual suplente mesmo. Eu tenho que sair e viajar e vai ficar um substituto no meu lugar. Não tem como. Abstrusos, ou seja, incompreensíveis. Às vezes você vai botar um substituto e a pessoa é um incompreensível total, que envenena a alma do outro. Olha, eu vou deixar minha filha ou meu filho com a minha mãe. Pô, minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Vou passar a tarefa para ela. Né, para ela cuidar, e é netinho dela, vai amar profundamente. Quem disse que ela é um suplente que realmente se faz necessário aquele outro coração? Porque ainda tem isso. Nos intrincados projetos divinos do lar, por vezes aquela outra alma está aguardando o seu coração. Não importa que outros corações te amem também. Nossa, eu tenho um avô que me ama muito, eu tenho uma avó que me ama muito. Mas, olha, a pessoa está aguardando o amor daquele coração da mãe, daquele coração do pai. É uma coisa impressionante. Está ligada àquela situação. Não tem nada a ver de terceirizar, não. Mas como assim incompreensíveis? Quer dizer que o avô e a avó são incompreensíveis? Ou aquela outra são incompreensíveis e por isso envenena a alma? Não, ele está falando aqui que é incompreensível. Ele não compreende que quem tem que ofertar aquele amor, aquele carinho, aquela ternura é o pai e a mãe. Às vezes há ali uma relação de compromisso bizarro, onde no passado se amavam muito e deixaram de se amar, e depois falaram assim, vamos voltar para a terra e acabar com essa confusão. Vamos voltar a nos amar e vai resolver isso tudo. Aí você quer chegar aqui e quer terceirizar. É lógico que a alma que está aguardando receber ternura, receber carinho, receber o melhor do seu coração, ela vai entender que a ausência disso tudo é um tipo de veneno. Ela vai começar a sentir a própria alma envenenada. É totalmente natural. É intrínseco. Né? Só um espírito que haja compreendido a paternidade de Deus, olha só, somente esse, acima de tudo, consegue escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais, ainda quando estes sejam perversos. Olha só.
Olha o que Emmanuel falou no final aqui, foi brilhante. É de uma grandeza muito profunda. Só um espírito, ou seja, só aquele espírito que ele já tem uma consciência, uma compreensão natural já desenvolvida, que ele é filho de Deus, que o pai e a mãe dele biológico são filhos de Deus também. Os pais são filhos de Deus, assim como ele. E que aqueles pais que são filhos de Deus também estão na mesma marcha de desenvolvimento para o amor e sabedoria. Eles se arrastam também por esse projeto. Não conseguem fazer. Por vezes não tem força de vontade, não tem vontade de fazer. Mas somente o espírito que tem desenvolvido essa compreensão, essa plenitude de certeza que ele é filho de Deus e que todos assim o são, consegue fazer o quê? Escapar à lei pela qual os filhos sempre imitarão os pais. Ele não vai imitar os pais. Se o pai e a mãe têm uma linha de pensamento que ele acha meio torta, ele não segue, ele abandona. Se ele acha que o pai e a mãe, sei lá, tem um hábito translocado de como vive a vida material, ele não segue, ele abandona. E tenta sempre refinar a sua consciência para estar mais próximo de Deus, sem crítica, sem briga, sem queixume. Simplesmente ele olha e percebe: meu pai e minha mãe estão aqui para arremessar amor ao meu coração, dentro da capacidade deles. Eu sei que eles não podem mais do que isso. E o que eles às vezes estão arremessando de ódio, de mágoa, de queixa, de queixume, de azedume, não é para eu ficar imitando. Eu já entendi, Senhor. Porque, na verdade, todos nós somos filhos do Pai, de Deus. Não é para ficar imitando isso. Por isso que continua na frase: ainda quando estes sejam perversos. Mesmo o pai e a mãe sendo perversos, ele não vai imitar. Então, é inúmeros exemplos dessa situação, né? Onde os filhos não imitam a perversidade dos pais. E o inverso também. Os pais, mesmo se debruçando com amor e carinho, né? Eu sempre tive essa forma de observar as pessoas, né? Eu tinha alguns colegas que a pessoa era uma peste dos infernos. Nossa, esse moleque, cara, é uma peste dos infernos. Ele era agressivo com todo mundo, brigava com todo mundo. Aí cheguei na casa dele uma vez, visitando ele. O pai e a mãe eram uma seda, 2 anjos no mundo. E não era porque que eu tava presente, a pessoa tava fazendo sala, não, para me agradar, não. Cansava de chegar lá e a pessoa não percebia que eu tava lá. Mas eu tava ouvindo. Falei assim: caramba, da onde esse moleque nasce com essa tendência? Maltratava a mãe, maltratava a avó, batia no cachorro. O moleque era peste. Aí você fica pensando assim: da onde vem? O moleque é perverso, ele é ruim. O moleque era ruim mesmo. Aí você fica assim: caramba, não veio do pai e da mãe. Mas o pai e da mãe aceitou a missão. Eu serei o quê? Mentor. Eu vou fazer a mentoria de como desenvolver o coração para o amor. E vários outros padrões morais mínimos de convivência. Senão não tem como ter convivência no planeta. Então ele continua assim: ouçamos a palavra do Cristo, e se tendes filhos na terra, guardai a declaração do Mestre, com uma advertência, orientação. Olha, é uma orientação. Observa como você está desenvolvendo no seu projeto do lar, como você está arremessando o seu coração para com os outros. Analisa, desenvolve, melhora. Melhora. Ah, mas eu me portei muito mal ontem. Nossa, que decepcionante, que não sei o que. Tá. Chora ano que vem. Deixa para chorar na próxima encarnação. Aproveita o próximo dia e vive a filosofia de vida do Cristo. Né? Tem uma passagem que sempre choca a gente quando a gente está lendo um pouquinho sobre Eurípides Barçanufo. Tem uma passagem que realmente me chocou muito, né? Eu estava acompanhando um pouquinho a biografia dele e ele chegou a encontrar com Cristo. Só que quando ele encontra com Cristo, ele chegou a ver o Cristo. O Cristo esteve junto com ele. Quando ele chegou a ver o Cristo, ele tomou um susto, né? Porque Jesus estava meio que chorando, escorrendo um pouco de lágrimas assim pelo canto dos olhos, né? Aquela coisa meio disfarçada.
E Eurípides pergunta, Senhor, tu choras? Aí ele, sim, eu choro. Eurípides pergunta para ele, Senhor, tu chora por causa dos sofredores da terra, por causa dos convalidos, aqueles que estão perdendo não sei o quê, que estão sofrendo dores horríveis, muitas situações de moléstias. Não, não, não. Eu choro por aqueles que já conhecem a boa nova e não vivem essa filosofia de vida, e não vivem a boa nova. Eles estão perdendo a chance de viver um momento de paz, de alegria, de transformação, e não mergulham nessa escolha. A educação no lar é divina. A possibilidade de ofertarmos o coração uns aos outros é divino. Então, vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Ou seja, quando Jesus esteve aqui conosco, ele fez conosco o que ele faz junto com o Pai. Quando ele fala da família, quando a gente está falando da família, também toda a humanidade é a mesma família. E o Cristo, em contato com Deus, que ele tem esse contato direto com Deus, essa ligação direta com Deus, quando ele está com Deus, ele quis exercer esse mesmo alegria de contato conosco. Porque a boa nova é para as galáxias. A boa nova é para todos sempre. Não é só para o planeta Terra. Gente, eu preciso só abrir aqui uma nova sala. E só pra gente recapitulando, né? O final finalmente desfecho. Educação no lar é um projeto divino para todos, os filhos, os pais, neto, cachorro, papagaio, quem você quiser acoplar. Mas a métrica é como eu coloco meu coração para amar, como eu coloco meu coração exercendo o sentimento da caridade. É essa a essência da educação no lar. Você vai ser ofendido no lar. Você não vai ser capaz de tolerar certas situações no lar. Para isso existe a indulgência. Para isso você está desenvolvendo o sentimento da indulgência. Para isso você está desenvolvendo o sentimento de perdão. E é claro, o mais importante na lista, você tem que desenvolver a capacidade de produzir o bem em condições contrárias à tranquilidade. A pessoa briga com você, a pessoa te maltrata, não sei o que, porque aí você vai e acerta tudo, apazigua tudo, você é o pacificador. Todos nós temos essa missão, inclusive as crianças. A missão não é só nossa, não. A criança que está ali, às vezes, é mais velha que você. Às vezes, a criança que está ali Mas aí, é muito mais velha que você. essa questão de ser o pacificador, ela é bem conturbada, é bem difícil, sabe? Porque o irmão, o marido não é, vamos dizer, ele atenta e fisga a gente todo dia. Aí que vem o problema, né? Então, mas Aí a geralmente... questão da mediunidade. Olha só. Existe uma coisa que eu já constatei em algumas pessoas. Eu já convivi com pessoas assim. A pessoa te maltrata o dia inteiro. Eu já percebi. Sabe o que a pessoa faz? A pessoa está te testando. Ela não se acha. Ninguém deve me amar. Primeiro que a pessoa pensa isso no fundo da consciência. Ninguém deve me amar. Eu vou ficar espetando a outra pessoa para ver se ela desiste logo de me amar. A gente tem que tomar cuidado, porque quem disse que as outras consciências sabem se equilibrar e se conduzir na vida? Não sabem. Assim como nós também não sabemos. Mas por vezes a outra consciência está se auto-chicoteando. Como? Eu vou tentar afastar todo mundo que me ama de mim mesmo. Tem até uma questão, posso falar? Claro, por favor. Em que a pessoa, eu já convivi muito com isso, então a pessoa fala assim, o que você está querendo? Ou então fica pensando, depois veio e falou, eu estava pensando que você queria alguma coisa. Nossa, aquilo, como assim? Mas isso é algo tão real mas graças a Deus a gente com Jesus vai trabalhando e a gente, eu estou tomando tudo para mim agora. Eu que estava errada, eu que não soube entender, eu que tenho que melhorar, estou tentando para ver se eu melhoro um pouquinho. Mas é justamente isso. Quem está estudando a filosofia de vida do Cristo? O que é cristianismo? Filosofia de vida do Cristo. Cristo explicou como viver
Como que eu posso mudar, implantar o reino de Deus no meu coração? Ué, sempre, em todas as situações, se propõe a ter boa vontade e sentimentos mais nobres. Boa vontade com o quê? Não é só força de vontade, é boa vontade de interpretar o outro coração que ainda não ama, que ainda não tem sabedoria. Então, por vezes, a pessoa vive no azedume. Vive assim, qualquer coisa que você falar, ela acha que tem que se defender. Ou pior, se você está próximo, quer alguma coisa em troca. Por que está falando comigo? Às vezes ela não está nem prestando atenção no que está falando. Ela já está pensando, essa pessoa quer alguma coisa. Essa pessoa quer alguma coisa onde ela vai se beneficiar e eu não. Sabe quem geralmente tem esse tipo de formação de pensamento? Quem já criou muitos desequilíbrios no passado. Quem já criou muitos desequilíbrios no passado, já manipulou, já enganou, já cometeu uma série de estapafúrdia, o que ele fica pensando? Ih, vai acontecer comigo. Alguém vai me enganar. Ele acha que alguém vai vir com a missão para o mal, para enganar ele. Não tem missão para o mal. Nenhum espírito reencarna para você receber o mal que você gerou. Não existe, não funciona assim. Mas vai explicar isso para uma consciência que está com medo porque fez um monte de impropérios para lá, para cima e para baixo. Ele percebe, por vezes, a conexão que ele gerou com aqueles corações que ele maltratou, com aquelas consciências que ele enganou. Ah, mas eu enganei aqueles outros espíritos naquelas outras encarnações sem eles perceberem. Mas no seu subconsciente está registrado. Porque todos nós estamos interligados uns com os outros. Não existe, eu vou evoluir para Deus sozinho. Não existe isso. Não existe isso. Não tem como você evoluir para Deus. E é engraçado que Jesus sempre explicava o que é o reino. O reino de Deus se assemelha a isso. O reino de Deus. Vários aspectos para mostrar o seguinte: olha, vocês estão entendendo errado. O reino de Deus é um estado de espírito. O estado de espírito mais nobre, ele reconhece quando um ou outro coração está em desequilíbrio. Ele sabe que ele não tem que criar mais desequilíbrio para o outro coração se regular. Ele tem que criar situações de quê? Mais amor, mais compreensão, arremessar o bem, não ficar em azedume, não ficar em crítica. Tentar promover equilíbrio onde há desequilíbrio. Né? A pessoa está numa corda bamba, totalmente desequilibrada. Aí você vai lá e empurra. Eu vou ajudar fulano. Vou empurrar para a pessoa cair da corda. É assim que a nossa consciência, às vezes, age e reage uns com os outros. Então, a maioria vive com a consciência, a forma de pensar, como se fosse um grande calabouço em volta dela, cheio de crocodilo. A pessoa chega, tem crocodilo para defender. Então, a pessoa acha que tem que se defender o tempo inteiro. Se não se defender, é atacada. Mas isso não é defesa. A verdadeira defesa é você viver os princípios do Cristo. Viver boa vontade e sentimentos mais nobres. Quais são esses sentimentos? Benevolência, indulgência e perdão. Benevolência, indulgência e perdão. E muita boa vontade, né? Muita boa vontade. Sim, pode falar. Quando a gente sente, por exemplo, o outro agiu de uma maneira tal que impactou, você sentiu, doeu, isso aí, a gente não está vivendo Cristo nesse momento, quando a gente sente essa dor? Estou já me cobrando isso também. Não, nada disso. Não é nada disso. A sensação da dor é de dor moral. Se for dor realmente como você está descrevendo, não é dor física, é dor moral. A dor moral, geralmente, ela grita e continua gritando depois do sono, depois que você dorme. Ela não dói na hora, não. Quem diz que aconteceu tal coisa e que no mesmo dia sentiu dor moral, a pessoa não analisou o próprio sentimento. Mas ela vai sentir a dor moral depois da primeira noite de sono. Sabe por quê? Porque você vai sair do corpo físico. E por vezes você vai ser brindado a rever o replay de como você se sentiu. Existem espíritos que pedem isso. Pera, eu quero rever como eu me senti na hora. Aí você olha a situação toda e você olha com uma grandeza diferente. E na verdade, não é que você está se sentindo muito mal para com o outro. Você está se sentindo mal para com você mesmo. Puxa vida, como que eu pude ser tão suscetível, me irritar com uma coisa tão pueril, tão banal?
Sim, isso dói mais do que a dor do impacto que foi causado, com certeza. Exatamente. Você fica assim, puxa vida, né? Eu tenho que escalar o Everest, né? 9.898 metros de altitude. Aí você vai escalar 500 metros, você, nossa, não estou conseguindo, estou cansado. Pô, você fica com vergonha, né? Você fica assim, poxa, não é que eu tenho um dia a meta de subir o Everest, mas eu fui subir aqui esse morro só andando, 500 metros, subindo, quase que praticamente andando. E fiquei super cansada. Eu não dei conta. A frustração é que é uma base, assim, é o pilar da maior parte da dor moral que a gente vive. A frustração, você fica frustrado. Caramba, eu achava que eu tinha superado esse problema. Eu achava que eu tinha superado essa dificuldade. Tá entendendo? E geralmente, quem tem dificuldade de perdoar o próximo tem uma dificuldade monumental de se auto-perdoar. Aí adivinha, você não se perdoa. Eu não me perdoo. Aí a pessoa entra no azedume de que não, eu tinha que ter feito melhor, não, eu tinha que ter reagido melhor, como se isso fosse criar uma consciência mais nobre. Não cria. Não cria. A dor moral que você está criando não vai criar uma consciência superior. Não vai. O que vai criar uma consciência superior é falar, essa eu perdi. Essa acabou. Deixa eu jogar uma pá de cal em cima dessa situação. Vou me levantar. O problema não é cair, né? Cair todo mundo vai cair o tempo toda hora. O problema é você se levantar. Aí você se levanta e fala, vou fazer melhor amanhã. É esse o desafio. O desafio de reencarnar, o desafio de conviver com as situações adversas, seja no lar, seja no local de trabalho, seja em qualquer lugar. O gargalo maior está sempre relacionado a como vamos nos superar, como vamos realmente ultrapassar as nossas limitações. Né? E assim, você não ultrapassa limitações. Peraí, eu quero fazer salto em altura. Né? Por isso que o esporte é tão belo. O esporte é tão importante na vida de todas as pessoas. Todos deveriam praticar algum tipo de esporte. Pratica, porque é importante. Você vai perceber que você tem certos aspectos que você vive igualzinho na vida do dia a dia. Tem certas situações que você não tolera perder. Não tolera perder. Não, você não pode perder. Você não pode não conseguir. Aí você vai vendo como que você processa as informações na sua própria consciência. E a gente toma um susto, porque a dificuldade não é física, é psíquica, é moral, é essencial. Então temos dificuldade todos nós na nossa própria essência. Puxa vida, não é que eu estou com dificuldade de cair e levantar? A pessoa cai numa situação, né? Errou numa situação, e daí? Você errou milhões de vezes, só não lembra. E daí que você errou mais uma? Mais uma não é diferença. A diferença é como é que eu altero a origem, o que deu origem a eu escolher, como eu escolhi viver, como eu escolhi arremessar o meu coração de uma forma inadvertida. Como é que eu faço para mudar isso? É esse o problema do conhece-te a ti mesmo. Aí você para e pensa, peraí, eu não posso mais viver assim. Eu já entendi a lógica. Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo em azedume, não sei o quê, enquanto eu tenho que me concentrar. Amanhã eu vou tentar fazer um bem maior. Vou tentar ter sentimentos melhores. Nem é fazer um bem com relação à beneficência. Ah, peraí, deixa eu catar alguma coisa em casa que eu não estou usando e vou dar para alguém. Deixa eu descobrir quem precisa de uma geladeira, eu vou comprar e vou dar para alguém. Essa beneficência, você não está treinando o seu coração, não. Ainda mais se você não fizer por amor, por realmente se envolver com o outro, se importar com o outro. Ah, mas eu estou fazendo isso porque eu acho que Deus está me vendo, né? Se Deus está me vendo, você está enganado. Deus não está olhando isso. Deus quer saber como que você trata o seu coração e o coração de terceiros em situações adversas. Não com conta bancária com recurso, quero ver faltando. Quero ver a pessoa chegar lá e te pedir alguma coisa que você acha ofensivo. Falar com você de forma te humilhando. Aí você, peraí, você vai perdoar? Você vai tolerar? Ou você vai reagir mal? Ou você vai exercer a caridade?
né? Perdão das ofensas, compreensão das imperfeições alheias, e você tem que gerar um bem. Tem que ser bondoso. Tem que ser genuinamente bom. Aí tem gente que quer ajudar, mas quer maltratar o outro no processo de ajuda. Quer pegar para depois ficar falando, pô, eu te dei a geladeira, né? Pô, você estava passando uma situação difícil, aí, viu? Te dei uma geladeira. Como é que tá essa geladeira aí? Tá tudo bem? Mas não entendi. Você me deu a geladeira para ficar depois me espetando, pô. Era melhor não ter dado nada. E realmente, por vezes, era melhor não ter dado nada. Então, por vezes é muito importante. Você quer ajudar uma pessoa, faça de uma maneira que a pessoa nem ela saiba que você ajudou. Ela não precisa saber. Aí você está começando a treinar o seu coração. Ela nem sequer vai associar a sua pessoa que ela ajuda. Não vai. Você pode criar subterfúgios para isso. Mas aí você vai estar genuinamente colocando seu coração à prova em outros contextos, onde a pessoa não sabe que você ajudou, né? Gente, desculpa aí na página inicial, avançamos a beça com o tempo. Vamos agora um pouquinho aqui para o livro dos médios. Estamos no item, quem estiver com o livro, né? O livro dos médios é um item seriado, ou seja, os itens seguem a numeração contínua, né? Em relação aos capítulos. Estamos no item 100 das manifestações visuais, capítulo 6. Zélio, posso falar uma coisinha rapidinho também? Claro. Que você falou semana passada. Pode falar. E que eu tô levando pra minha vida, no meu lar, no meu trabalho. E Jesus... É de Emmanuel. Você falou semana passada. As palavras são de Emmanuel, tá? Eu sou só uma caixa de som. Jesus te colocou ali porque confia em você. Confia que você é a melhor pessoa para agir naquela situação. Eu tô levando isso para minha vida. Eu sei que eu vou errar, mas eu vou tentar de novo e vou errando e mais uma hora eu vou acertar. Exatamente. Então... Mas olha só, tenha certeza absoluta disso. Esse é o conceito de fé. As culpas, você confia. Não, esquece culpa. Carregava muita culpa antes. Sim, esquece isso. Mas eu percebo hoje que eu não sou mais aquela pessoa. Então, aquilo era o melhor que eu podia fazer na época. Eu errei tentando acertar. E hoje eu faria diferente. Então, agora eu penso de outra forma e vou agir diferente e vou conseguir lá na frente. Exatamente, é essa a ideia. Eu não estou preocupado em corrigir pequenos problemas ou pequenos maujeitos, pequenos mal proceder ou erros até graves. Eu não estou preocupado com isso. Sinceramente com vocês, não sou preocupado com isso. Eu sou preocupado em uma situação nova, adversa, onde meu coração vai ser testado, como eu vou reagir? Em uma situação nova, adversa, em que será demandado de mim mais paciência, mais brandura, mais carinho, vai ser demandado de mim exercer o meu coração no nível mais nobre. Eu vou perceber o momento e vou exercer? Porque ainda tem isso. A gente vive igual vagalume. Uma hora quer brilhar o coração, outra hora não quer. Incrível, né? Mas infelizmente é assim. E mesmo no lar. Mesmo com pessoas que você diz que ama. Então, a gente não se percebe. Então, quando a gente começa a ter consciência disso e querer focar nisso, você começa a querer viver realmente o cristianismo. Peraí, espiritismo não é um monte de teoria de pedagogos que não sei o que escreveu no livro que você vai saber para depois fazer uma prova e ganhar um currículo. É inútil. Não serve para nada. Zero. A questão é, você tem condições agora, com esses novos conhecimentos da doutrina espírita, ou seja, o cristianismo redivivo, o espiritismo cristão, colocar o seu coração para exercer o melhor dele, melhor mesmo, doar o melhor mesmo. Pô, fiquei chateado, pô, a pessoa falou com azedume por mim, aí você, a pessoa falou com azedume? Tá tranquilo, não tem problema não. Eu entendo que a tua consciência está passando por tumultos, porque as nossas imperfeições tumultuam o nosso coração. As nossas imperfeições é que tumultua tudo. Os projetos divinos de reencarnação são maravilhosos e nós não percebemos. São brilhantes, são genuinamente belos e genuinamente produtivos.
Só que na hora de colocarmos a exercer o nosso coração da melhor forma, ficamos com medo, ficamos com isso, com aquilo, e não exercemos. Então você está certíssima. Sim, Deus confia que naquela posição, naquela situação, seja o que for, você tem condições de exercer o seu coração da melhor maneira. E vai gerar resultados melhores. Ah, mas eu não vi resultado nessa encarnação. Às vezes o resultado vai ser em 10 encarnações. A pessoa quer que o resultado um ano depois. Não, olha, eu tenho uma situação muito grave com Beltrano, com Ciclano, a pessoa não me perdoa, tem uma situação de ódio difícil, mas você perdoa a pessoa, tenta até produzir um bem pela pessoa, compreende a pessoa, aí você quer que tudo se resolva com um estalar de dedos, uma prece e acabou. Aí você fica, não entendi. Às vezes o problema está se arrastando há 600 anos. Há 600 anos. A pessoa quer resolver em 6 meses. Em 6 semanas. Você não resolveu em 600 anos. Porque todas as vezes desses 600 anos, você escolheu ofertar o pior do seu coração. Esse é o problema. Ah, mas se o outro não aceitar o melhor do meu coração, não tem problema. Mantenha-se focada em refletir as luzes divinas. Os outros corações irão receber igualmente, porque todos nós estamos interligados. Ah, mas ele desencarnou, sabe? Na outra encarnação ele desencarnou e me perseguiu, me obsidiou, quis me perturbar, quis me maltratar. Porque no fundo ele está falando assim, poxa, você era para ter me amado, por que você não me amou? Você era para ter cuidado de mim, por que você não cuidou? A pessoa está, na verdade, falando, cadê as minhas ofertas de amor que você se comprometeu em ofertar e não ofertou? Então é normal. Então todos nós somos carentes de amor. É inevitável. E as pessoas carentes de amor, sem ter construído o amor e a sabedoria no coração, produzem reações mais. Infelizmente, o mal é a ausência do amor, é a ausência da sabedoria. Então, assim, é um tema incrível. Eu sei que é uma forma de... Emmanuel está explicando de uma maneira, no texto, lembre-se, Emmanuel não falou em nenhum momento que era dos pais para com os filhos, dos filhos para com os pais, isoladamente. Era para ambos. Ou seja, todos nós precisamos desse treinamento. Todos nós, sem exceção. Temos que desenvolver essa capacidade de ofertar o melhor do nosso coração em todas as situações. Poxa, mas eu vou me sacrificar. E a minha felicidade, a sua felicidade vai ser transformar o seu mundo íntimo. A sua felicidade vai ser eu conseguir superar essa minha limitação. Eu consegui evoluir nesse aspecto. Agora posso olhar para o outro aspecto que eu tenho no meu mundo íntimo agora que eu não me concentro, que eu não dou conta. Porque não podemos nos enganar. A gente não dá conta de resolver 60 mil problemas de uma vez só. Não tem como. Ok? Gente, me desculpe, mas o horário avançou rápido demais. Eu vou marcar aqui novamente para a gente retornar a 18. Eu sei que essa página sobre a família ela é importantíssima. Ela é super complexa. Ela deveria ser ventilada a todos, sem exceção. Todos nós estamos. Ninguém reencarna igual a jacaré. Como é que jacaré reencarna? Ele acabou de quebrar a casquinha de ovo, ele sai nadando e ele é sozinho, cara. Não precisa de ninguém. Ninguém aqui nasce igual a jacaré. Então, todos nós temos uma interdependência proposital. Proposital, fica marcado naqueles corações. Caramba, não é que a pessoa ficou noites e noites cuidando de mim. Não é que a pessoa ficou... Aquilo marca aquela alma para sempre. Para sempre. Não tem como não marcar. Você sente uma dívida de amor. Puxa vida, a pessoa me amou, se sacrificou, cuidou de mim. Nossa, e o que eu fiz por essa pessoa? Você se sente cobrado. Naturalmente você se sente cobrada. É uma dívida de amor. São as melhores dívidas que nós podemos ter. Porque as dívidas de amor irão dinamizar o nosso coração a amar mais.
Amar mais. Puxa, eu tenho essa dívida de amor, então eu tenho que amar mais na próxima. Eu tenho que me esforçar mais. Eu tenho que me doar mais pelo outro. E você vai estar exercendo o microcosmo do que será o futuro da humanidade. Que é esse desenvolvimento, essa preocupação em, com muita boa vontade e com sentimentos de benevolência, compreensão com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, transformar o nosso mundo íntimo. Mas tem que ser no modo tentativa e erro, infelizmente. Enquanto a consciência não detecta os principais motores que acionam certos princípios que nós reagimos mal, que nós fazemos mal, que nós desagregamos em vez de agregar. Tudo que é dual em nossa alma vai se tornar uno. Tem amor e tem ódio. Vai se tornar só amor. Tem raiva e produz paz, né? Produz paz e produz discórdia. Vai um momento só produzir paz. Mas é o conflito, é o aprendizado do conflito que transforma. Sem o conflito, não tem transformação. Então, temos que sempre ser vigilantes. E aí, esse vigiar é difícil, né? Vigiar para a nossa consciência não cair em princípios que nós não queremos mais esposar, que nós não queremos mais viver. Nossa, minha consciência às vezes migra por um caminho em que eu acho que maltratar o outro vai tornar o outro melhor. O Cristo já explicou que isso não funciona. Ele já deixou claro, ó, não funciona. Ele deu esse exemplo. Pessoas que eram leprosos que ele curou, uma vez ele chegou a curar mais de 20 leprosos. Depois, quando ele olha para trás, quem está seguindo ele? Só um. Aí tem espírito que fala assim, tá vendo? A lepra vai voltar, que não sei o quê. Não, Jesus não vai maltratar ele. Vou estalar aqui o dedo para a lepra voltar para ele. Ele não vai fazer isso. Ele não é perverso. Ele não fica chateado quando alguém não quer segui-lo. Isso é coisa de ser humano. Quem não ama, ou seja, o nível que nós estamos, que nós não amamos, não temos sabedoria, acha que ele pensou isso. Ele pensou o contrário, ele pensou, puxa vida, a pessoa podia começar agora a viver a filosofia divina. Viver sentimentos mais nobres. Ter boa vontade de exercer, de amar e de servir, de renunciar a um monte de doideiras da terra para viver o amor. É isso, não tem outro caminho. Agora, se a alma não está desperta, não está sensível a certos aspectos da vida, pode apostar. Situações vão surgir que irá nos constranger. A gente vai perceber por constrangimento. E por vezes a gente tem que estar fora do corpo físico. Peraí, dá replay nesse negócio aí. Eu quero rever isso aqui. Caramba, foi assim que eu me senti. Puxa vida. Eu pensei que já tinha me libertado disso. Aí aconteceu tal situação. Puxa vida, eu achei que tinha me libertado daquilo outra. Ou você pode se frustrar, entrar no modo azedume, entrar no modo, meu Deus, como eu não consigo. Ou pensar, amanhã eu farei melhor. Como Cristo conta naquele livrinho, né? Caminho Oculto. Te espero amanhã. Da Veneranda, né? Aquele livro não é para criança, mas é um livro infantil lindo. Quem puder ler, é lindo. 20 e poucas páginas, 23 páginas. Dá para ler até com as crianças. Já li com minhas filhas e eu gosto de ler de vez em quando com elas. Te espero amanhã. Era uma criança que queria encontrar o Cristo. Queria ficar com Cristo, queria ficar junto do Cristo. Ele falou, quer, tudo bem. Aí o Cristo aparece para ele. Amanhã de manhã eu vou estar com você, hein? Vamos caminhar junto, você vai só, vou te encontrar. Ele ficou todo bobo, acordou, contou pra mãe. Mãe, ele falou que vai me encontrar, que não sei o que. Ela, tá bom, meu filho, agora vamos tomar um café da manhã, vamos lá, temos que ir pra escola. Aí a criança acorda e já começa a reclamar do café da manhã. A mãe arrumou tudo e ele só reclamou. O pai pediu ajuda para cuidar da árvore. Aí ele falou que não queria fazer o trabalho, fugiu do trabalho. Só fica fugindo, o livro inteiro ele fugindo do trabalho. O livro inteiro é ele tentando escapar de servir ao outro. De servir a propósitos que são maiores do que as necessidades dele. Aí chega no final, ele vai encontrar com Cristo. O Cristo, mas não entendi.
E ele chamando a atenção do Cristo. Poxa, Senhor, onde você foi? Que eu não te vi, eu não te encontrei. Mas eu te procurei, todas as vezes eu estive com você. Eu estava do seu lado em todas aquelas necessidades, aguardando você servir ao seu pai, aguardando você ser carinhoso com a sua mãe. E engraçado, você não quis estar comigo. Veneranda é um espírito que tem 1 milhão de bônus horas de nosso lar, da cidade do nosso lar. Essa cidade espiritual. Ela ajudou a construir essa cidade espiritual. Não é um espírito qualquer. Quando você vai ler um livrinho dela, qualquer notícia dela, leia com atenção, porque não é um livrinho para criança aprender a obedecer, ser obediente, não é isso, é mais profundo. Ele está falando da nossa desobediência em seguir a filosofia de vida do Cristo, seja criança ou seja adulta. Depois eu jogo lá no grupo, aí vocês dão uma lidinha só, é bem curtinho, é uma delícia o livro é incrível. Quem puder depois... adultos devem ler esse livro. É lindo. Porque se coloca no lugar da criança. Nós somos assim na vida adulta. Somos exatamente assim. Fugindo das situações. Fazer o quê, né? Mas aos pouquinhos a gente vai percebendo. Não podemos fugir mais das situações de ofertar o melhor do nosso coração. Ponto. Ponto. Educação no lar. Oferte o melhor do seu coração. Ah, mas eu estou cansada. Oferte o melhor do seu coração. Ah, mas eu estou tão chateado, preocupado com o destino da humanidade. Oferte o melhor do seu coração. Deixa a humanidade para Jesus. Deixa a rotação do planeta para Jesus. Deixa o clima, não sei o quê, para Jesus. Deixa as coisas complexas para quem cuida de coisas complexas. E vamos focar nas coisas complexas do nosso mundo íntimo, que nós estamos distraídos, não estamos dando a devida atenção, né? Eu vou fazer a prece então de encerramento, já passamos aqui do horário, para adiantar. Vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de amor, infinita misericórdia, só temos a agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos convivendo uns com os outros, por essa oportunidade divina da educação no lar, de podermos treinar o que nós não estamos treinando há muitos séculos, de ofertar o nosso coração, de sermos mais pacientes, brandos e humildes, de tentarmos sempre, em todas as situações, deixarmos a marca da afabilidade, da doçura, que são as marcas da benevolência. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos oferta em todos os momentos. Só temos a agradecer porque realmente não merecemos todos os recursos que nos são ofertados. Obrigado, Senhor, e assim pedimos para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje, na Tua paz e harmonia. Que assim seja.